Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco do conteúdo que você já vem estudando, que é a radiação eletromagnética, a emissão, solar e os filtros que a radiação sofre no processo de entrada e saída da atmosfera. Então, se a gente relembrar um pouco a aula passada, nós vamos compreender que a radiação que chega na superfície da Terra é cerca de 50% daquela que é interceptada pelo topo da atmosfera, né? Então, nós temos o processo, né, de absorção das ondas de maior frequência, né, aquela radiação que é mais carregada de energia, como raio-x, raio gama, ultravioleta, é absorvida pela Terra. A banda do visível, né, que chega com maior intensidade aqui na superfície, do infravermelho próximo e médio, é que traz maior quantidade de energia até a nossa superfície. E ela, quando chega, então, na baixa atmosfera, ou que chega na superfície da Terra, ela tem três processos que ela pode percorrer, que é a reflexão, a absorção, né, e a transmissão. E é nesse processo, então, dos caminhos da radiação eletromagnética que a gente vai estar explorando a temática do comportamento espectral, né? Porque, especialmente se tratando da reflectância, daquela parte da radiação que é refletida pela superfície, né? Lembrando que aquilo que é imagiado, que é observado pelo sensor numa plataforma satelital, por exemplo, né, é a energia que veio do Sol, né, especialmente no comprimento de onda visível, infravermelho próximo e médio. A energia que vem do Sol passa pela atmosfera no processo de entrada, ela é refletida pela superfície da Terra e chega até, né, a plataforma satelital, passando novamente, né, pela atmosfera terrestre até chegar na plataforma satelital. E esse comportamento, né, de reflexão, ele não é homogêneo ao longo da superfície da Terra pelas diferentes o uso e ocupação do solo, né? Existem diferentes esferas que cobrem o solo, né? Como, por exemplo, a água, a vegetação, o solo exposto, né, áreas urbanas. E é nesse contexto que a gente vai estar explorando aí, então, algumas peculiaridades das respostas espectrais dos alvos. Para isso, a gente vai estar acessando então esses gráficos que eu disponibilizei na apresentação e a gente vai estar trabalhando alguns pontos bastante importantes que vocês devem destacar na leitura desse material bibliográfico que eu deixo junto com a aula de hoje. Esse primeiro slide, né, que fala da resposta espectral dos alvos, é uma figura conhecida com vocês por causa desse espectro eletromagnético, né, que começa aqui no raio-x, ultravioleta, infravermelho próximo, médio e do micro-ondas, tá? O que vem de novo para vocês é a resposta, né, espectral de diferentes alvos. E uma uma das detalhes, né, bastante importante, uma das características bastante importante, né, é a resposta espectral das nuvens, né, que formam um grande bloqueio das observações satelital da superfície da Terra. Por quê? Porque ela reflete, né, você pode ver que no eixo vertical aqui, né, ela é a que mais reflete a radiação do visível e do infravermelho, né? Então ela cria um bloqueio, né, da superfície da Terra que está embaixo das nuvens. Mas se tratando então de uma superfície, né, de uma atmosfera mais transparente, né, nós temos o predomínio da vegetação, solo e água, né, como cobertura da superfície da Terra. E a gente pode observar que a vegetação é a que tem melhor resposta espectral porque tu tem uma maior porcentagem da reflectância, né, do infravermelho próximo e médio. Ao mesmo tempo, ela absorve grande parte da radiação do visível, né? O tanto que as plantas fazem fotossíntese absorvendo a radiação visível.
A água, né, é o elemento que mais absorve, né? Então ela menos reflete a radiação solar. Você pode ver que é essa linha mais inferior do gráfico associado aos corpos hídricos. E o solo, então, ele é intermediário, refletindo bastante os comprimentos de ondas do visível e absorvendo o infravermelho próximo e médio. É uma característica desse aquecimento do solo, né? Então, no momento que ele está absorvendo a radiação, ele se aquece e o solo, então, transmite, né, reemite essa radiação em ondas longas, né, emite radiação em ondas longas, ou propaga energia com o contato com outras moléculas do solo ou com a própria atmosfera. E que nós temos de mais importante, né, da superfície da Terra é a parte viva, né, o que mais nos chama a atenção, e especialmente, né, das plantas, que é a base da nossa cadeia produtiva. E aqui nós temos, então, uma imagem, né, na parte esquerda mostra uma folha, e nessa folha está chegando 4 raios, né, que é o azul, o verde, o vermelho e o infravermelho. Tá? Se a gente analisar essa energia que vem do Sol, né, gráfico da esquerda, né, que vai mostrar a reflectância, a gente pode ver que a folha verde, que é essa imagem, né, da linha A, na parte superior aqui do nosso gráfico, ela absorve, né, a radiação do azul, uma folha verde, né, uma folha sadia, ela absorve a radiação no comprimento do espectro do azul e do vermelho, né, e faz a fotossíntese para o seu crescimento da planta. E reflete a energia no comprimento do verde. Então, a cor que nós enxergamos de uma folha, né, ela está associada à reflexão da radiação eletromagnética no comprimento de onda do verde. E essa radiação, né, infravermelha, que geralmente ela causa aquecimento da vegetação, ela é refletida a fim de não aquecer, né, o interior da planta. O tanto que quando você tem muita radiação solar, né, a planta murcha no sentido de diminuir a exposição foliar à radiação solar e diminuir, então, o aquecimento interno da planta. E no processo de envelhecimento, né, da folha ou da vegetação, ela perde a sua capacidade de absorver, né, a radiação no comprimento do vermelho e ela começa a mudar de cor. Né? Na verdade, ela começa a emitir a radiação, né, que está no comprimento de onda do vermelho, a gente começa a enxergar essa radiação esse comprimento de onda e a cor da folha vai mudando para vermelho e alaranjado. E ao mesmo tempo ela começa a absorver, então ela perde aquela estrutura da folha que antes refletia o infravermelho, começa a absorver o infravermelho e nós temos um processo então rápido de colapso das estruturas que mantém a folha viva. Se tratando do solo, que é essa linha mais inferior aqui, você pode ver que ele absorve, né, a radiação, né, de todos os comprimentos de onda, né, em uma maior porcentagem quando comparado à cobertura vegetal. Né. Ao mesmo tempo, né, ele absorve bastante, ele reflete pouco e tem um processo de aquecimento. E a gente pode, então, fazer uma análise, tá, dessas diferentes coberturas do solo, né, da água, do solo e da vegetação, em diferentes comprimentos de onda, tá, e diferentes composições do solo, da vegetação e da água. Então, esse gráfico aqui, ele mostra um pouco das variações das respostas espectrais, né, se tratando em comprimentos de onda, né, que é aqui esse eixo horizontal do gráfico, né, fala em comprimentos de onda do visível e do infravermelho. Tá? Então, aqui de 0,4
a 0,7, né, é o comprimento de onda do visível, 0,7 para cima o infravermelho próximo e acima de 1,4 o infravermelho médio. E você pode observar que a água ela só reflete, né, ela só reflete a radiação do visível, tá? Predominantemente uma água limpa, né? Ela reflete mais energia do que uma água com matéria orgânica, né? Desculpe, um rio, né, que tem água turva vai estar refletindo menos energia do que um rio com água limpa. Já o solo, né, tem uma associação com a granulometria. Então, a argila ela tem partículas menores do que o solo arenoso e tem uma capacidade diferente de retenção de água. Então, o solo argiloso ele tem uma menor resposta espectral, né? Porque ele absorve mais e reflete menos. Já o solo arenoso ele está refletindo todos os comprimentos de onda, né? Desde do visível até o infravermelho próximo e médio. E essa característica, né, também está associada à granulometria e à capacidade de reter água, né? Quanto mais úmido o solo, né, quanto mais a superfície do solo está mais úmida, né, a capacidade maior de retenção de água, você tem uma diminuição na reflectância. Um solo mais seco, ele então tem maior capacidade de refletir energia vinda do sol. E a vegetação, né, ele tem esse comportamento que nós já conhecemos. Então absorve aqui na banda do azul, reflete no comprimento de onda do verde, né, absorve novamente, né, a banda do vermelho e reflete o infravermelho próximo. Isso então garante, né, que a gente possa se utilizar de diferentes combinações de bandas do imaginamento satelital para tornar mais visíveis os nossos alvos, né? Nós temos 3 composições aqui, né? A composição RGB, né, as cores verdadeiras, a gente chama o azul, o verde e o vermelho. Uma composição de falsa cor, né, utilizando o infravermelho próximo e aqui o infravermelho médio. Vocês podem observar, né, que a água, nesse sentido, ela tem um destaque aqui na cor verdadeira, porque você tem a maior reflexão nessa banda espectral. Bem como você enxerga, né, a vegetação na cor verde, a água azul, né, e esses tons de amarelo, esbranquiçado, o solo ou as áreas urbanas, né, o solo exposto. Mas quando a gente insere na composição de bandas, né, o infravermelho, você pode verificar que nós conseguimos dar uma maior ênfase, por exemplo, na vegetação. Se você está pesquisando, né, tentando selecionar áreas mais verdes, né, seja ela gramíneas, árvores ou espécies cultivadas, é indicado você utilizar esse comprimento de onda, né, esse imaginamento desse comprimento de onda, porque ela tem uma alta reflectância pelas folhas que estão realizando a transformação da radiação solar em energia, né, para o crescimento da planta. Então, desculpe, né, e está refletindo bastante o infravermelho, ela absorve a comprimento de onda visível e reflete o infravermelho. Se está refletindo bastante, chega bastante energia lá no satélite e você consegue visualizar de forma mais nítida na imagem. Já o comportamento do solo, né, o solo exposto e as áreas urbanas, elas têm uma distinção, né, da vegetação, que é uma relação diferente com o infravermelho médio. Então, se você está tentando pesquisar e compreender, né, o solo exposto, as áreas urbanas, você pode estar explorando de forma mais efetiva o infravermelho médio. Isso será temas que nós vamos estar trabalhando de forma mais efetiva
na sequência da disciplina, a gente vai estar fazendo essas composições com imagens lá no QGIS. E aqui eu deixo, então, a sequência da aula para a gente conseguir, então, compreender de forma mais efetiva esses conteúdos bastante complexos e fundamentais dentro do sensoriamento remoto. Uma boa aula para vocês. Até o próximo vídeo.